Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Ian, Heloíse, Tainara, Laís. O Hugo já está com a gente aí. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouco para chamar o nosso convidado. Nosso não, meu, né? Diane, Kleber. E aí, Jefferson, grande Jeff, Laura, Chapecó. Sejam bem-vindos, pessoal. E aí, tio Beto, Rafa. Obrigado pela presença, pessoal. Vamos lá, então. Chamar o nosso convidado. E aí, vá. E aí, Hugo? Fala, Vinícius. E aí, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia e você? Tudo Jóia. bem. Tá de verde aí? O que que aconteceu? Não, de vez em quando eu uso uma camisa verde, né? Às vezes branca, mas sempre ali, verde e branco, assim. Deixa eu te fazer uma Aí, pergunta antes de agora começar. tá vendo. É, Ah, não. Antes de começar formalmente. é. A TV Globo transmitiu no último domingo a final do Mundial entre Corinthians e Chelsea. E agora exibiu São Paulo e Liverpool. Uhum. No próximo domingo é a final do Mundial com o Palmeiras. Esse é lá de 1951. É que não tinha TV ainda naquela época, né? Então, é por isso que tá mais difícil Ah, tá. de transmitir, mas vão passar, sim. Eu pedi lá já. Pô, muito obrigado por aceitar meu convite, Ah, que isso, cara. por estar aí com a gente, sempre humilde, muito legal. E tava, como é hoje aqui em Pouso Redondo, tem muita gente que te conhece, pelo post eu analisei, assim, tem muita gente que te conhece, mas não é do meio do tênis de mesa. É. E eu percebo também, quando a gente vai para os jogos e tudo, que mesmo tu não jogando mais, tu ainda é um dos nomes mais importantes do tênis de mesa, né? Como as pessoas ainda, Uhum. principalmente que não são do tênis de mesa, te reconhecem muito, né? Ah, isso é muito legal, né, ô Vinícius? Acho que, cara, isso é resultado de um trabalho de muito tempo, muito trabalho, de muito treino, né? Inclusive, como você falou, até muita gente pensa que eu jogo tênis de mesa ainda, sabe? Que eu jogo, que eu participo de competições, né? É Pergunto verdade. se eu ainda vou para as Olimpíadas. Eu falo, meu, eu já tô velho, já não dá mais não, cara. Agora minha missão é outra, sou técnico. Mas eu fico muito feliz, viu, Vinícius, sendo reconhecido, como você falou, não só pelo pessoal do tênis de mesa, sabe? Muitas pessoas de fora, quando vou em restaurantes, viagens, sabe? O pessoal vem me cumprimentar, vem me agradecer por tudo que eu fiz pelo esporte, sabe? Acho que quando a gente recebe esse tipo de palavra, ouve, escuta esse tipo de palavras, esses elogios, é porque a gente fez um bom trabalho, sabe? Então é muito gratificante isso, cara. Legal. Então, assim, eu organizei o nosso papo para que todas as pessoas tenham acesso, assim, tanto as pessoas que jogam tênis de mesa, que são do meio do tênis de Uhum, mesa, quanto as pessoas que não são e não te conhecem tão de perto, né, como o público sim, do tênis de mesa. E aí eu estava olhando o teu currículo, né, tem é, muitas coisas que o pessoal do tênis de mesa já conhece, né, como o teu recorde de medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, né, uhum, por um bom período tu foi o recordista, né, sim, uhum, o engraçado é que antes de ti era o Gustavo Borges, né? Que era o atleta da é, natação, e agora é o Thiago Pereira também na natação, né? é. Não, mas sabe, só de poder estar junto com esses grandes ídolos, grandes vencedores do esporte brasileiro é muito legal para mim também, sabe? É uma honra, né, de poder estar aí, entre aspas, né, brigando com eles pelo recorde. Porque acho que a gente, quando compete pelo Brasil, eu pelo menos, né, nunca pensei
em bater recordes. Eu sempre pensei em fazer o melhor, né? Ganhar, lógico, por mim, pelos meus familiares, mas ganhar pelo Brasil, né? Então, as grandes oportunidades que eu tive, eu agarrei a maioria, né? Principalmente jogos pan-americanos, né? E é duro, assim, porque eles brigam por mais medalhas em uma competição, né? E todo mundo Sim. fala muitas vezes, né, Vinícius? Ah, pô, mas é sacanagem, o cara compete em seis, sete provas. Eu falei assim, é uma coisa, mas ele participar de seis provas e ganhar seis, o cara tem um mérito muito grande também, né? É, Então, né, porque todo mundo tá ali, muitos estão participando, lutando por seis medalhas, seis, sete medalhas. Né? São poucos que sim. conseguem. Então, e se eles conseguem, é porque eles merecem estar ali entre os melhores do brasileiro, né? Eu acredito até por esse número de provas, até mesmo sendo difícil, acho que o Michael Phelps é o maior recordista, né? Medalhas Sim, sim, olímpicas, é. né? Medalhas olímpicas é o Michael Phelps, lembra? Nas Olimpíadas, não foi, não sei se foi de Pequim, não foi? Que ele ganhou oito de ouro. Pô, imagina um Foi. cara ganhar oito medalhas de ouro, É cara. impressionante, né? Tá louco. Né? Tá louco, demais. E assim, Hugo, eu tava olhando aqui, o teu início foi em São Bernardo, né? Isso, aqui em São Bernardo, que é a minha cidade natal, nasci Tu aqui. mora em São Bernardo ainda? Moro em São Bernardo, moro em São Bernardo. Então, aí no começo, fala que tu começou na escola, jogava no intervalo da escola e tal. Uhum. E depois, quando tu já era adolescente, tu passou 9 meses no Japão, né? Sim, se nove, 10 meses, quase um ano, vai. Isso foi em 85. Eu comecei a jogar em 1976, né, aí eu fui treinando, coloquei objetivos grandes na minha cabeça, um bem grande, o maior que era ser jogador da seleção brasileira, né? E aí eu tinha esse estágio no Japão em 85. Mas para eu poder ir para esse estágio, eu tinha que estar ali num certo nível, tendo ganho alguns campeonatos, sabe? E principalmente, ô Vinícius, treinando forte, né? E treinando não só na mesa, não só batendo bola, sabe? Treinando com muita disciplina, educação e respeito, principalmente para com os mais velhos, né? No começo nos meus treinos, ô Vinícius, tinha dia que eu ia lá no salão, eu nem pegava na raquete direito. Sabe, eu tinha que ficar olhando o pessoal mais velho treinar, aí se tivesse uma mesa vaga, aí eu entrava na mesa para bater uma bola, né? E eu tive que aguentar isso, né? É lógico que eu compreendia por que estava ali fazendo, seguindo esse tipo de treinamento, porque o Maurício, primeiro era os mais velhos, os mais fortes, e aqueles garotos que aguentavam esse tipo de treinamentos, né, eles teriam chance de estar ali mais para frente. Então foi duro, não é fácil, né, o Vinícius? Você sabe, você treina a molecada aí, o pessoal que eles mais querem é jogar, claro, né? Sim. Mas o E Maurício falou, não, desculpa, mas aí o Maurício falou, primeiro você tem que ir bem na escola, tirar sempre notas boas, né? E depois você vem aqui no treino, e quando for entrar na mesa, para entrar e treinar bem concentrado, nada de ficar de brincadeira. Só que era meio espoleta quando comecei, né? Eu dava uma cisada de vez em quando e tal. Eu fiz uns bons castigos e levei umas boas broncas, mas aí eu fui aprendendo, né? era justamente em relação a isso que eu ia te perguntar. Porque tem uma entrevista que tu deu num canal, acho que do Time Brasil, na Olimpíada do Rio, Uhum. e tu falou que o teu pai era agricultor, né? Sim, E o teu era pai, agricultor. na tua adolescência ali, eu acho que tu tinha uns, não sei, 15, 16 anos, talvez, ou mais, e tu estavas um pouco desfocado do tênis Uhum. de mesa, e o teu pai chamou a tua atenção e te fez Uhum. uma cobrança, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, já não tava, já tinha passado a adolescência, já tava lá com meus, acho que foi 90, 91 mais ou menos, já tava com meus 20 anos já, sabe? Já tinha ido Pan-Americanos e tal, mas realmente eu não tava, mas parece que eu não tava com aquele apetite, sabe, de conquistar as vitórias, títulos. Aí um dia eu cheguei de uma competição em casa, eu tinha perdido numa semifinal. E acho que tinha sido o quinto torneio que eu perdi na semifinal. Eu cheguei em casa, meu pai perguntou, como é que foi? Ah, perdi pro, não sei, não lembro agora pra quem que eu perdi. Né, eu perdi na semifinal, né? Aí eu peguei o carro e saí com meus amigos. Aí quando eu voltei pra casa, meu pai me chamou e falou, ó, a partir de amanhã, você vai comigo de manhãzinha lá na roça, e depois eu almoço, e depois de lá você vai treinar. Né? Porque você parece que já não tá mais ligando
para os seus resultados, né? Então, já que se você não está querendo isso, então já vamos encaminhar para o outro lado aí, quem sabe, se não der certo tênis mesmo, pelo menos você vem aqui trabalhar comigo. Só que aí eu falei assim, tudo bem, vou lá de boa, né? Vou ficar do lado dele e tal. Cheguei lá no terreno lá, ó, vai trocar roupa, vai lá, pega a enxada e vai fazer os buracos, vai catar a abobrinha, sabe? Era pegar na massa mesmo, a mão na massa mesmo, sabe? E aí eu fui aprendendo, cara. Eu coloquei na minha cabeça que realmente não era ali o meu lugar, né? Que eu realmente deveria estar treinando, mas valeu esse castigo que ele me passou, porque fez com que eu acordasse, né? Para eu poder voltar novamente ao um trilho certo ali para poder continuar representando o Brasil. Porque os tempos mudaram muito, né? Tu comentou antes que precisava ter a humildade de esperar uma mesa, né? Para os Sim, mais experientes terminarem seu treino, né? E os pais também exigiam muito mais, né? E questionavam muito menos, né? Os técnicos, os professores, né? sim. Hoje os Tá. pais já têm uma relação muito diferente com isso, né? Questionar, cara, então, tinha dia que eu tomava bronca do Maurício, eu chegava em casa e falava pro meu pai, o Maurício me deu bronca pra isso, aquilo, ele me dava outra bronca, cara, me colocava em castigo em casa também, sabe? Então é difícil, lógico que eu entendo que não é fácil para um garoto levar bronca, levar uma chamada, mas hoje acho que tá muito naquele lance de muitas vezes até levam pro lado do bullying, né? Levam pro lado do, sei lá, do racismo. Não que não tenha, né? Alguns fatos podem ter acontecer isso, mas acho que a maioria o pessoal tem que ter um pouco mais de paciência, entender o técnico. Tenho certeza que você, como técnico, tem atleta muitas vezes está ali na sua frente fazendo corpo mole, pô, não dá vontade de estrangular o moleque, né? Dá. Então, assim, eu sei que o Maurício também queria me estrangular, mas ele me dava uma bronca. Ele não, aqui o técnico, lógico, aqui no Brasil o técnico não pode meter a mão no moleque, né? Mas, assim, tem que chamar atenção, tem que dar bronca e também, mas o mais importante, Vinícius, é mostrar para ele por que que ele está levando a bronca, por que que ele está fazendo, tendo aquela atitude, né? E com isso que eu fui aprendendo com o Maurício, né? Como eu falei, tinha dia que eu tomava bronca direto, mas eu sabia que no dia seguinte, se eu fizesse uma coisa melhor, eu deixaria ele levar bronca. Aí ele iria continuar me ajudando. Porque tu falou sobre, ninguém aqui no Brasil, ninguém vai bater no moleque, né, e tal. Porque pra gente isso é uma coisa impensável, né? Mas pra Uhum. quem tá assistindo, em alguns países isso acontece, né, Hugo? Não, no Japão acontecia, né? Hoje mudou muito lá no Japão também, sabe? Mas mudou também, sabe? Acho que assim, porque ficou, hoje é muito, como é que fala? A rede social, a televisão, o celular, o pessoal grava tudo e posta tudo, sabe? Então, eu não sei, eu lembro, até numa Olimpíada, acho que foi um técnico coreano, deu um tapa numa nadadora, e isso passou no mundo inteiro, sabe? Assim, eu já vi, quando eu fui treinar no Japão lá em 85, eu via que os calouros ali tinham que seguir as ordens. Pô, imagina no Japão, que a disciplina, pô, é muito forte dessa parte da disciplina, né? E o cara Sim. não pode abrir a boca pro cara mais velho, né? Eu já vi os caras fazendo, entre as cagadas lá, os mais novos, fazia fila ali, todo mundo ficava agachado, né? E o técnico, o capitão da equipe, aliás, metendo tapa na orelha do cara, sabe? E ele caía no chão, levantava e falava obrigado ainda, né? Hoje mudou muito, hoje não tem isso, né? Mas Mas às vezes assim, se você. não é privilégio só do tênis de mesa, né? Porque eu tenho um amigo que Não, trabalha não. na China com futebol e ele falou que é assim mesmo. Futebol, vôlei, judô, sabe? Muitos esportes, cara. A grande maioria dos esportes é assim. No sumô também é assim, sabe? Os sumotores ali, eles treinam com os mais novos. E os novos ali tem que abaixar a cabeça e fazer tudo que os mais velhos falam, sabe? Então é assim. Porque se o cara que muitas vezes quer ser campeão de alguma coisa, em algum esporte, muitas vezes tem que engolir muito sapo para poder, quem sabe lá na frente, serem realmente grandes campeões também. Sim. Hugo, depois tu jogou na Europa, né? Na Suécia, na Sim. Bélgica. Uhum. Isso. E assim, naquela época era impensável, assim, porque apesar de atletas como o Biriba, né, que é muito reconhecido aqui no país e tal, mas ficou um lapso grande, assim, né, um hiato grande Uhum. entre ídolos, né? Ficou um tempão, assim, sem Sim, preencher, sim. principalmente antes de ti, Uhum. né? Sim, sim.
Ah, quem começou a aparecer um pouco mais depois do Biriba foi primeiro o Ricardo Noguchi, né? Começou a ganhar os sul-americanos, ele fez o primeiro estágio no Japão, aí depois veio o Cláudio Cano, né? Sim. Então aí depois do Cláudio veio eu, veio o Isamu, o pessoal todos mais novos aí, né? Então, mas a grande ajuda nossa foi que a gente conseguiu um intercâmbio muito forte com o Japão, sabe? Com uma universidade muito forte do Japão. Isso realmente ajudou com que o nível do tênis de mesa brasileiro evoluísse, crescesse, e não só da colônia japonesa, mas atletas, entre aspas, brasileiros, né, não descendentes também foram para lá treinar e começamos a elevar o nível dessa maneira. Hugo, geralmente as pessoas lembram de ti em relação à Olimpíada e Jogos Pan-Americanos, tua primeira edição dos Jogos Pan-Americanos, tua primeira participação foi em Indianápolis, né? Isso, é o Indianápolis, 87. É. E eu sei que tu gostas muito de outras modalidades, né? Eu queria te Uhum. fazer uma pergunta, sempre tive essa curiosidade. Tu chegou a É. assistir o jogo dos Estados Unidos contra o Brasil ou não? Não assisti, não O assisti. Brasil. Porque do ouro quando o Brasil ganhou os Estados Unidos. É porque durante a mesma época ali, nesses dias, a gente estava em competição ainda, né? Então, Hum, não dava para a gente poder acompanhar. E assim, em Olimpíadas Pan-Americanos, eu pude acompanhar alguns jogos, né, de outras modalidades, mas só depois que acabava a sim. nossa a participação, né? Senão, porque não dava para você ir para lá e para cá, porque você tem que estar focado ali para você primeiro fazer o seu melhor dentro do seu esporte, né? Mas então, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos no basquete masculino, que talvez seja a maior vitória do basquete masculino em todos os Sim. tempos, né? Foi a Uhum. primeira vez que os Estados Unidos perderam nos Estados Unidos, né? Nos Estados Foi Unidos, é. a Isso primeira sim. vez que tomaram mais de 100 pontos. Uhum. E então tu estavas lá ainda, né? Nos Estados Unidos. Tava lá ainda, tava lá E ainda. repercutiu muito lá? Com certeza, É. repercutiu muito. É, vários esportes repercutiram, né? O basquete masculino, teve o basquete feminino também. Ah, não, o basquete feminino foi em 91 em Cuba. Mas assim, esse de Indianápolis foi o que mais repercutiu, com certeza, pelo que aconteceu, pelo que você falou, né? Primeira vez que os Estados Unidos perdeu em casa, com mais de 100 pontos e tal. E para eles parecia barbada, né? Tava ganhando lá tranquilamente, de repente o Brasil começou ali, o Monsanto, com o Marcel e tal, começaram a virar o jogo, aí os caras apavoraram, né? Então. E muitas vezes, viu, Vinícius, uma coisa legal que a gente coloca aqui, né, nesses exemplos, assim, muitas vezes quando a equipe é muito forte, sabe, não toma muitos sustos, quando ele toma esse tipo de susto, se ele não tem uma cabeça boa, não estiver preparado para reagir nesse momento, acontece o que aconteceu com os Estados Unidos, né? Não tiver aquela paciência para abaixar um pouco a bola, entre aspas, né? Para retomar o jogo novamente, né? Porque o Brasil estava ali arriscando, porque assim, o favoritíssimo era nos Estados Unidos. Se o Brasil Sim. perdesse, ninguém ia falar nada, né? A Agora, organização, a organização não tinha nem o hino do Brasil preparado. então não tinha. É Oh, legal isso para mostrar, né, que foi bom tu falar isso pode. de atleta que joga contra favorito, que eu queria te Uhum. perguntar, a tua maior vitória na tua carreira foi contra o Persson, né? Ah, sim, acho que foi uma das principais vitórias, sim, é. E acho que Principalmente sendo nas Olimpíadas, né? foi uma situação parecida, porque tu venceu um campeão mundial em Olimpíada, Sim. né? Uhum. E foi também assim, foi muito de surpreendê-lo, né? Nossa, não, com certeza. Acho que assim, se bem que o Persson, assim, ele tinha enfrentado muito o Claudio Cano, porque o Claudio jogou lá na Suécia, treinou muito tempo com eles, né? Então ele sabia que o tênis de mesa do Brasil estava evoluindo. E ele sabia que eu estava já também numa fase, porque eu tinha jogado na Europa, né? Como a gente falou um tempo atrás aqui, eu joguei na Europa lá em 88 na Suécia, depois 92, 93, 94 na Bélgica, sabe? Lá eu já consegui algumas boas vitórias. E eu nunca tinha jogado com o Persson. E assim, era um jogo que para mim, se eu encaixasse com bons ataques nas bolas curtas, principalmente, sabe, fazendo ele se movimentar muito de um lado para outro, sabe, eu sabia que teria chances, né? Não que eu iria ganhar, eu sabia que teria Sim. chances, pô, porque o cara tinha sido campeão mundial, era um dos favoritos à medalha olímpica, né? Mas eu sabia que se o meu jogo encaixasse ali, né, eu poderia ter chance. E foi isso que eu fiz. Eu fui com toda aquela, primeiramente, confiança, concentração, né, para poder
se tiver aquela chance para pegar um set e começar a sair bem no terceiro set, porque naquela época era melhor de 3 sets, 21 pontos, né? E, pô, eu E tu sabia que eu saiu tinha um atrás no saque. jogo, né? Tu começou Sim, saí perdendo, né? atrás. Perdi o primeiro set, aí o segundo comecei bem, e o terceiro também comecei bem. Então foi uma chave muito grande para poder vencer, né? Saí bem no jogo, né? Eu tinha 5 saques de cada naquela época, então era aproveitar de 5 ganhar no mínimo 3, 4 em toda a sequência, né? E eu consegui isso. E deixa eu te perguntar, falando em campeonato mundial também, qual foi o primeiro e o último campeonato mundial que tu jogou? O meu primeiro mundial foi em 87, também em Nova Delhi, na Índia. E o último que eu joguei foi em 2011. Ah, onde que foi 2011? Cara, não sei se foi na Rússia. Foi teu Acho que foi último PAN 2000. também, né? Foi o meu último. 2011 foi meu último PAN também, é. Então, e o último campeão mundial não asiático, eu acho que foi o Waldner, né? Não, foi o Schlager. Ah, tá certo. 2003, é. Isso. Uhum. Mas naquela época que tu venceu o Persson, um Uhum. pouco antes do Waldner foi o campeão mundial, né? E foi, eu Sim, acho que um sim, é. mundial antes do Persson, né? Foi um do antes do Persa. É. 89 foi o Valner, 91 o Persa. É. Eu queria te perguntar, tu chegou a jogar contra o Waldner? Joguei. Se eu não me engano, acho que eu joguei 3 vezes com ele. Ele No era Aberto dos muito Estados habilidoso? Unidos. Ah, é habilidoso. Eu joguei Era? 2 vezes na Liga Sueca e uma vez no Aberto dos Estados Unidos, né? Mas assim, o problema do Valner era que você não sabia muito o que ele poderia fazer, sabe? É difícil você antecipar alguma jogada dele, né? É. Mas nos 3 jogos, assim, um deles eu não tive muita chance. Eu perdi 2-0, mas o outro foi 2-1 e o outro individual foi 3-1. Então foi um jogo parelho. Por quê? Eu conseguia receber bem o saque, atacar bem, né? E dando bola sempre bolas baixas, sabe, para ele, não dando bolas para ele poder contra-atacar ou porque ele tinha um bloqueio muito rápido, muito bom, né? Então eu dava bola mais rápidas nas pontas ali, aí eu pude ter uma pequena chance ali, mas não consegui ganhar o jogo dele. E falando também em habilidade, eu lembro que uma vez eu conversei com o Kazuoka, que é técnico de São Caetano, Sim, sim, é. que até foi pai recentemente, mandar um abraço para ele, né? Isso, é. E ele me comentou, a gente estava conversando sobre os talentos que tem agora no tênis de mesa no Brasil e os jogadores mais antigos. E ele falou para mim que raramente tinha viu um atleta tão habilidoso quanto tu. Ah, Que que tu é legal. muito habilidoso, né? Uhum. É assim, nossa, até eu tinha muita facilidade, eu acredito, sabe? Habilidade assim também um pouco, né? Ajudava, né? Mas eu tinha mais facilidade para mandar as bolas para outro lado, para fazer mais variações, né? Primeiro, obrigado pelo Cazu, pelas palavras. Até falei com ele ontem, mandei mensagem para ele ontem, hoje, né, parabenizando pela EMI, né? Então, muito legal, né? Ser pai, agora ele vai ter que se virar aí. Eu falei para ele, sua vida vai mudar, viu, cara? Mas vai mudar para melhor, é claro, né? Mas vai Como é ficar que tá mais sendo corrido, para mais ti? gostoso. Ah, para mim, olha, principalmente nessa pandemia, nessa quarentena aqui em casa é legal, sabe? De ficar quase que 24 horas com a minha filha. Ela vai fazer 3 anos agora em junho, né? Mas é duro, viu, cara? Tem hora que dá vontade de. Né, Ariel? Ela tá ali vendo o celular agora. Dá vontade de Legal. se trancar no quarto ali. Mas é gostoso, é gostoso. Não tem. Principalmente, É, viu, Vinícius, quando você tá com a cabeça cheia e tal, você, ó, Ariel, vem aqui, ela começa a brincar com você, aí você esquece de todos os problemas. que bacana. E assim, ó, a gente estava falando de outros esportes ali, eu comentei contigo do basquete no PAN e também falando Uhum. de atletas habilidosos. Tu gosta de automobilismo, né? Gosto bastante. Fórmula Eu 1, lembro, principalmente. eu É. lembro que a gente conversou já e tu comentou bastante sobre Aham. automobilismo. Tem uma história bem engraçada que a gente estava almoçando e estava passando longe assim o treino, era num sábado, estava passando o treino por É. uma prova. E aí alguém convidou assim, ó, vamos lá em casa assistir e tal. Até acho que foi o proprietário da LZK que patrocina a gente. Vamos lá em casa assistir. É. Ele falou, vamos. Aí a gente foi lá assistir o treino. Eu falei, pô, o cara gosta de É Fórmula mesmo? 1. Ô, louco. Caramba. E aí eu ia até comentar, né? Porque tu trabalhou um bom tempo com o Nuno Cobra, né? Que foi preparador Sim, sim, é. físico do Ayrton Senna, né? Isso, é. Não, Fórmula 1 pra mim é meu, assim, quando eu tô viajando, ou mesmo quando eu tô aqui em casa,
se é de madrugada, tal, mesmo treino, eu tô ali ligado assistindo. E foi muito importante, né, o trabalho do Nuno Cobra comigo. Eu sabia que ele trabalhava com o Ayrton Senna. Eu peguei logo um finalzinho do trabalho dele com o Senna, né, de 92 a 2000, mais ou menos, eu trabalhei com o Nuno Cobra. Né, e o acidente do Senna foi em 94, né, então Sim. durante 2 anos eu tive assim um trabalho comigo, com ele trabalhando comigo com o Senna. Eu nunca tive o prazer de encontrar com o Ayrton, mas o Nuno sempre me contava as histórias, né, as experiências, principalmente da parte mental do Ayrton, sabe? E ele Tu pode fala, contar aquela história que tu me contou, não? Que ele falou que perdeu para um amigo, né? isso aí, falar, e o Nuno falou um dia que o Ayrton, numa das casas que ele não tinha muita casa por aí não, né? Acho que é lá em Angra dos Reis, acho que ele tinha uma casa e tinha uma mesa de ping-pong, né, pra ele lá, né? E ele perdeu uma vez para um amigo dele. E ele ficou pé da vida que tinha perdido. Aí ele começou a fazer aula particular ali com não sei quem lá, só para ganhar do cara. E depois de 3, 4 meses foi lá e ganhou do cara. Aí nunca mais jogou com ele. Muito E para competitivo, você né? ver, para você quando o cara é competitivo, quando o cara é vencedor, né, ele realmente procura trabalhar com o melhor, né? Então, e para mim foi assim. O Nuno falou que para ele chegar a um nível de preparo físico para ser campeão mundial, ele levou 2, 3 anos. Mas para alcançar a parte mental, para ele entrar no cockpit do carro, para pilotar o carro nas pistas, sem pensar em nada, só deixar o braço ali fluir, demorou 4 anos. Né? Então, por isso que eu falo, a parte mental é a parte mais difícil, né? Acho que da maioria dos esportes. Então, e o tênis mesmo, você sabe, né, Vinícius? É só um atleta contra o outro ali. Você está no jogo da É, equipe, você não pode substituir o cara, tem que jogar até o final. Então, se você não trabalhar bem a cabeça dele, também fica muito difícil alcançar os resultados. é verdade. E eu acho que a gente estava falando que tu és ainda uma referência, principalmente para quem não é do tênis de mesa ainda, né? As pessoas lembram muito de ti, te associam muito ao tênis de mesa, né? E assim, eu acho que tu é o atleta do tênis de mesa que mais teve na mídia, né? Que mais participou de programas, que teve mais em Uhum, eventos, que é mais convidado para participar de programas, assim. uhum. E inclusive foi citado numa série, né? É, Americana, The Office, né? sim, sim, Fiquei Muito bacana sabendo, isso. Bacana. Mas ninguém te falou disso? Ninguém tinha te combinado contigo, nada? Lá do Do The programa, Office? não, 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 The Office nada. E eu, assim, na época até nem sabia que existia esse seriado. Eu não assistia esse seriado, eu não conhecia, né? E logo que saiu, me mandaram uma mensagem, me mandaram o vídeo, né, do momento ali que apareceu ele falando que ele gostava de tênis de mesa, conhecia vários atletas, falou um monte de nomes, sabe? Tinha Primorac, um Jorge pôster, né? Persson. E ele falou que tinha um pôster em tamanho real do Hugo Yama, sabe? Pô, fiquei muito surpreso e muito feliz, né, de ser lembrado num seriado como esse. É, foi uma série muito importante, ela teve 9 temporadas. Sim, sim, muito legal. Eu acho que foi na quarta temporada, oitavo capítulo, eu acho, se eu não me engano. Foi, acho que foi a 4ª temporada. É. É. E aí eu queria te perguntar assim, tem alguma historinha de bastidor assim que tu lembra, não, desses programas, ou alguma coisa que aconteceu, uma situação inusitada assim na TV, numa gravação, alguma coisa, não? Putz, nada, alguma coisa engraçada assim. Como você falou, felizmente eu pude participar de praticamente todos os programas, né, de televisão. Né? Isso é muito legal para mim, né? Porque acho que a gente precisa dessa exposição para que a gente possa ser reconhecido e nessa hora de aparecer, passar principalmente uma mensagem para quem está assistindo, para aquelas pessoas que querem praticar o esporte ou que seja seguir em outras áreas, né, Vinícius? Porque com o que a gente faz dentro do esporte, como a gente se prepara, não só na parte física, como na parte mental, serve também para outras áreas. Né? Então, assim, é legal de eu poder ter participado e passado alguma coisinha. Lógico que no começo eu ficava muito nervoso, cara, gaguejava, né, falava as coisas erradas, sabe? Teve uma vez que eu falei, eu tinha o condicionamento, mas tinha também um cansamento mental, saiu um cansamento mental. Só depois que eu falei, cara, eu acho que não existe essa palavra, né? Mas são coisas que assim, a gente vai falando, né? O pessoal entende, né? Mas de vez em quando sai uns erros aqui e ali. Até teve uma situação engraçada, que acho que foi no de noite, né?
que o Danilo Gentili te colocou com a banda Magic. Parece que Isso, foi legal. o pessoal da banda gostava de tênis de Uhum, mesa e ele é, fingiu que tu eras o baterista do Traje a Rigor, né? baterista. E É, desafiou os é. caras e tal, né? Uhum. Sim, sim. Foi legal eles me entrar em contato comigo. Ó, tem um pessoal aqui do The Magic que vai participar do programa, porque eu já tinha no programa do Danilo, né? Sim. Aí então, eles queriam que você participasse para fazer uma surpresa pro pessoal. Diz que eles sabem jogar tênis de mesa, né? Para você dar um couro neles e tal, né? E, cara, eu cheguei lá e eu conheço o pessoal, né? Eu tinha amizade principalmente com o Marcus Klein, Sim, que é guitarrista. o baterista, o guitarrista, né? Palmeirense, fervoroso que nem eu. Aí, aí eu cheguei lá, ó, nessa hora, antes de entrar na mesa, ó, você fica aqui no lugar do baterista, que puta que eu não lembro o nome dele. Aí quando o Danilo te É o chamar, você vai Bacalhau. lá. Bacalhau. Quando o Danilo chamar, você vai lá, né? Aí tá lá segurando as baquetas e tal. Aí eu vim aqui, eu vou chamar um cara aqui pra enfrentar vocês. Olha o que eu fiz, cara. Deixei a baqueta ali, eu fui deixar na cadeira, caiu as duas baquetas no chão, cara. Já começou errado aí, né? Pá, pá. Aí eu fui lá. Aí começamos a jogar e tal, mas foi legal, foi legal. Os caras ficaram assustados, né, meu? Comecei só a bater bola e tal, mas depois coloquei, colocar os efeitos e tal, aí os caras, ô, o que você faz? Não sei o que lá, né? Mas depois contaram. Depois contaram que era profissional, é. E, Hugo, quantos países tu já conhece? É, outro dia eu fiz uma contagem, acho que foram 64 países, acho que eu fui. Eu Todos os pude, continentes? assim, de todos os continentes, todos os continentes. A maioria, lógico, é mais aqui nas Américas e na Europa, né? Na Ásia, muitos também. Os que menos foi da África, foram da África e Oceania, só fui lá só pra Sydney, nas Olimpíadas. Eu tive o prazer de. Pô, desculpa estar mexendo aqui o Não, vamos celular lá. aqui, que normalmente eu fico ali na minha mesa ali, mas aí minha filha tá lá e não ia ficar tranquilo. Ah, A agora todo a tempo. prioridade é ela. É. Deixa ela lá. Hugo, e desses países que tu visitou, teve algum que te marcou, assim, principalmente esportivamente, assim, em relação à estrutura, ou alguma coisa, uma abertura de evento, alguma coisa mais estrutural, assim, que te marcou, não? Ou de tecnologia? Ah, bom, sou suspeito para falar, mas assim, minha segunda casa é o Japão, né? O Japão lá, realmente tudo funciona, muito bem organizado. Muitas vezes até algumas coisas não tão na parte tecnológica, assim, sabe? É um negócio de crachá, mas assim, é muito bem disciplinado, sabe? Se você não tem um crachá, você não entra. Você vai pegar o ônibus sai 6h24, 6h24, 6h23 tem que estar dentro, 6h24 ele está saindo. É muito bem organizado, mas muitos países da Europa, na Alemanha é organizado, pessoal, por ser um esporte muito profissional, o tênis de mesa, então realmente é bem organizado, né? Na Bélgica também foi muito legal, eram duas equipes, uma equipe muito forte lá na Bélgica, que era o Villette, né, que é a equipe do Jean-Michel Seive. Então, pô, jogos assim de Liga dos Campeões eram no ginásio com 5.000 espectadores, sabe? Para ver um jogo de tênis de mesa, sabe? Isso é muito legal. É uma coisa que o pessoal paga para você ver. Na Alemanha, acho que toda sexta, agora não, tem mais dias. Os jogos são transmitidos na TV, então tem que ser muito bem organizado, né? Então, Na tua é muito época, legal quando é isso. na tua época, na Suécia e na Bélgica, já era assim? Na Bélgica, sim. Na Bélgica É. era. Né? Na Suécia, porque a primeira vez que fui para a Suécia foi em 88. Então, não era tão profissional assim. Mas de 92 para cá, realmente já ficou muito mais profissional, né? Então, porque é muito diferente do que era hoje ainda, hein? Em termos de mídias sociais, sabe? Redes sociais, não tinha nada disso, né, cara? É É. só ali mesmo na televisão mesmo, né? Então, mas mesmo assim, jogos assim de ligas da Europa, de Liga dos Campeões de tênis de mesa, jogava na Bélgica, na Alemanha, na Áustria. Eram 3, 4 mil pessoas indo assistir os jogos das equipes. Incrível, né? E os torcedores, eles tinham bastante vínculo com o clube? Tinha vínculo com o clube, fã-clube de certos jogadores, realmente muito profissional, cara. Muitas vezes faziam até, tinha uma bateria dentro do ginásio também,
Era muito legal, cara. A torcida organizada dessas equipes aí. Caramba. Hugo, eu tenho uma pergunta aqui do Ramon, e Sim. ele perguntou, na tua opinião, um talento, né? Ele é um dom ou ele é uma coisa que pode ser aperfeiçoada, pode ser desenvolvida? Ah, acho que assim, você talento, dom, se você já vem com ele, se você tem, realmente ajuda muito, né? É difícil você, se você não tem um certo dom, mas né, não quer dizer que você não tendo o dom, né, você não vai atingir o alto nível. Eu já vi muitos jogadores que, entre aspas, não tinha muito dom, mas eles treinavam muito, que nem animais, sabe? Então, e eles alcançaram o alto nível, né? Muitas vezes até o contrário, às vezes quem tem muito dom, quem tem muita facilidade, até se acomoda mais, sabe? Aí, Ele em vez dele. tende a ser indisciplinado, assim, né? Na questão de Isso, não treinar tanto, né? sim, sim, é verdade. Né? Então, isso eu já vi acontecer muito também. Né? De que o cara tinha muito dom, mas ao mesmo tempo não tinha muita gana de melhorar, né? Treinar para melhorar mais. Então, isso acontece dos dois lados. E no início também, e essa pergunta que eu vou te fazer agora é do meu pai até. Hum, Ele, no começo tu falou que o teu vínculo com o Japão, o período lá do Japão, teve relação com uma universidade, né? sim, é. Ele te perguntando, o que que tu acha assim, se isso ajudaria aqui no tênis de mesa no Brasil, estimular o tênis de mesa dentro das universidades? Eu sei que em São Paulo isso já é um pouco, já existe, né? Não, já existe, mas porque aqui tem as competições, né, intermédio que o pessoal fala, né? Mas assim é muito difícil aqui porque lá no Japão, por exemplo, eles têm uma liga bem profissional mesmo entre as universidades, sabe? Não é uma liga, é uma liga assim, pessoal, desculpa, que entra na faculdade, é porque ele já vem de um lá como é que fala? Na minha época era primário, ginásio, no Ensino fundamental. fundamental, depois do médio, depois o colegial, o médio, né? Depois a faculdade, sabe? Ele já vem ali treinando só o tênis de mesa realmente para poder chegar nessas universidades e participar dessas ligas, né? E muitas vezes saindo da liga, ele já é aí contratado por grandes empresas, né? Que tem o time de tênis de mesa lá no Japão também. Tá aqui, infelizmente, aqui no Brasil, acho que é muito difícil isso acontecer, né? Até nos Estados Unidos eles têm uma liga muito forte lá nos Estados Unidos de tênis de mesa, eles dão bolsa para para os atletas competirem pela universidade, né? Isso não só no tênis de mesa, sabe? E outros esportes lá, as universidades ajudam muito lá, né? Dando bolsas, até pagando salário para os atletas, né? Para que eles possam realmente depois de saírem da faculdade, se dedicarem ao esporte. Mas vamos ver, aqui no Brasil, espero que não seja impossível, mas acho que é muito difícil. É importante fazer essa relação esporte e educação, né? Estão muito interligados, né? Tu mesmo começou a jogar Não, numa muito. escola, né? A Sim, gente está sim. com, a gente tá com uma presença ilustre aqui, Thiago Monteiro, Thiago Monteiro, né? né? E eu falo, outro dia eu tava numa live dele porque o cara é um cara que eu gosto muito. A gente foi companheiro de equipe, foi rival, né, na mesa também, mas eu sempre falo, sempre não, até primeira vez que eu falei na live que ele estava participando, que ele, para mim, né, o Cláudio Cano e o Thiago Monteiro foram os principais parceiros que eu tive dentro do tênis de mesa. Então, realmente é um parceiro, um cara que sempre batalhou, está batalhando, né? E eu espero que ele possa continuar aí por muito tempo ainda, porque eu falo, brinco que ele é teimoso, mas ele tá certo, cara. Se ele consegue, se ele quer, principalmente, ele vai seguir na frente. Porque o bicho é arretado, viu, cara? É É, bom. né? E só para esclarecer para as pessoas que estão assistindo e não são do tênis de mesa, Thiago Monteiro é um atleta que já defendeu a seleção brasileira várias vezes, jogou as Olimpíadas de 2004, né? Quatro, né? Em Atenas, né? Atenas, depois 2008 em Pequim E, e 12 em Londres. Não, 12, certamente é um dos 12 Londres. maiores atletas de tênis de mesa da história, né? Do Brasil. Sim, sim, com certeza, com certeza. E E tá o, em atividade ainda, espero que ele continue batalhando aí pra, quem sabe, tá em Tóquio também. não, eu acompanho ele, eu sei que ele não está pensando em parar, não. Não, não. Eu vou aproveitar aqui um comentário aqui
do perfil Eu Vivo Palmeiras, dizendo que no sítio do Evaí ninguém conseguia pegar um saque. É o Evaí jogador, Hugo? Vai jogador. Uma É vez eu fui no mesmo? sítio dele, e a gente montaram uma mesa lá, a gente fez uma brincadeira e tal, e eu não deixei ninguém pegar o saque, não. Aí é lógico, que depois a gente foi bater uma bola lá no sítio dele, tem um Aí campo já, society lá, né? aí quem quebrou foi tu. Quebrou nada, quebrei não. Acho que fiz os 4, 5 gols lá, cara. Ninguém acredita, ninguém dava nada pra mim, mas eu falo assim, eu não sou craque, mas não sou perna de pau, entendeu? Sobrou pra mim, eu meto a bola lá na caixa. É? O matador era tu, então. Hã? Não, 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 não. Aí Não, também deixa não. pro Evaí, né? Deixa pro Evaí, né? Cara, Mas acho que aproveitando. foi engraçado só. Eram dois times, né? O time do Evaí e outro time. Eu tava no outro time. E eles assim, certos de queriam ganhar da gente, né? Acho que eu fiz uns 4, 5 gols e a gente ganhou, né? Aí o Evaí falou, porra, o próximo jogo o Hugo vai jogar comigo, cara. Aqui tem gente perguntando se tava sem goleiro. Olha, eu não vou falar nada. É melhor não falar nada, porque senão os caras vão achar que eu sou o craque aí. Ô, Tem Hugo. gente que fala que é craque de bola, sabe? Tem gente que fala que entre os mesa-tenistas é o melhor jogador de futebol. Sabe quem é? Hum. O cara que entrou agora, quem tava falando aí. Ah, é? Bom, mas ele é Ceará ou é Fortaleza? Ele é Ceará. Ah, vozão. Ceará, Ceará. Vozão. Mas ele é Flamengo. Flamengo e, Ah, esse cara. cara. Isso aí também não podia, não podia, não devia poder, né? Torcer para dois times, né? Ah, não. Ô, Nem, Hugo, nem brinca. Pode falar. como é que é, cara, essa tua relação com o futebol? Porque eu acho que quando eu te encontro, pelo menos, a gente sempre conversa mais de futebol do que de tênis de mesa, né? É verdade, é. E eu também gosto muito. Como que começou isso? A tua família torcia pelo Palmeiras? Como que começou essa tua paixão? Assim, meu pai é palmeirense, né? Então, assim, eu vejo algumas fotos que eu tenho aqui em casa lá, antigas, poucas fotos até, né? Porque a minha família, ô Vinícius, não é aquela família tradicional japonesa que carregava a máquina fotográfica para lá e para cá, sabe? Porque, assim, né, não é lenda, é isso, né? É muito japonesado tava sempre com máquina para tirar foto para lá e para cá. E eu não É, era assim, e eu me arrependo muito com isso, cara. Eu não tô falando para tirar o sarro, eu tô falando que eu deveria ser igual a eles, cara. Sabe, sim, de ficar tirando foto para lá e para cá, porque muita gente pergunta para mim, ó, você tem foto disso, daquela época e tal? E eu não tenho muitas fotos, cara. Infelizmente, né? E eu tenho umas fotos que eu era bem novo, 7, 8 anos, com a camisa do Palmeiras, sabe? Então, acho que foi mais por causa do meu pai. Porque eu lembro que desde que eu comecei a torcer por futebol, era palmeirense. tem alguns amigos meus acompanhando a live aí, e uma delas é a Tina, que trabalha comigo, que também é palmeirense, e ela queria ela teve a cara de pau de fazer a pergunta: por que que tu torce pro maior do Brasil? Não é o maior, né? Como não é o maior? É o que mais ganhou brasileiros, não é o maior? Não é o maior, né? Ah, Mas, vamos lá, vamos lá. Ô, vou caminhando para a reta final. Agora eu queria te fazer uma pergunta. O que que tu achas, assim, na tua opinião, como pô, 6 Olimpíadas como atleta, uma como técnico, é, a representatividade que tu tens no tênis de mesa, o que que precisa melhorar no tênis de mesa no país? Na tua visão, assim, o que que pode melhorar? olha, para mim, acho que a base tem que ser com mais atletas, mas eu vejo isso, viu, Vinícius, fazendo um trabalho melhor de tênis de mesa nas escolas, sabe? Colocar o tênis de mesa na grade ali da educação física, mesmo que sejam aulas pagas, né, entre os alunos ali, para poder o pessoal começar a aprender o tênis de mesa. Eu tenho o Instituto Goiama, a gente tem duas escolinhas aqui, uma em Santo André e uma em São Bernardo, sabe? E é muito legal, porque a gente vê o crescimento deles, a gente nessa hora não ensina só o tênis de mesa, ensina na parte da disciplina, da educação, sabe? Porque a gente mostra para eles que lá na frente, como eu não sabia que me tornaria um mesa-tenista, mas com bom estudo eu poderia ter um caminho para outras áreas, né? Então você colocando o tênis de mesa nas escolas, vai aumentar o número de interessados para realmente aprender o tênis de mesa, porque é claro, o aluno vai ali ter uma ou duas aulas por semana, né? 1 hora de aula. Mas pelo menos vai tomar o gosto de que está aprendendo a jogar tênis de mesa.
né? Aí vai para um clube. E aí comecei a praticar, né? Lembra quando eu fui aí em Pouso Redondo? Meu, acho que foi muito legal para mim, sabe? De poder estar no ginásio ali com aquele número de crianças, né? Assistindo jogos, né? Muitas vezes fazer eventos como aquele é importante também para a garotada conhecer o esporte primeiro, né? Porque eles têm que conhecer. É diferente se eles verem pela televisão, mas fazer um evento como aquele e chegar num ginásio, né? Montar uma mesa, algumas mesas lá para eles poderem brincar primeiro, sabe? Não para se tornarem grandes, para se tornar no alto rendimento só não, sabe? Que seja na brincadeira e alguns deles, com certeza, podem se tornar grandes talentos e representar o Brasil, quem sabe. Entendi. Bem importante, né? Mais uma vez a gente está falando disso, né? Educação com esporte, né? É muito Educação com importante. esporte, muito importante. Como eu falei, se eu não tivesse respeitado os mais velhos, tido educação com eles e principalmente disciplina na hora do treinamento, eu teria feito como vários fizeram, né? Pararam no meio do caminho, né? Não aguentaram, não entendiam, sabe? Então, como eu falei, não é fácil, né? Mas você pode ver histórias de muitos campeões aí que, assim, né? Tiveram que engolir muito sapo, tiveram que superar muitas barreiras, muitas dificuldades, né? Mas cada dificuldade que eu superava, eu entrava mais forte, sabe? Para outras, né? Então, é assim que é a vida de um esportista. A gente tem aqui um menino perguntando, o Pedro Mion, ele Tô tá vendo falando que aqui. ele começou com 16 anos no tênis de mesa, né? E aí ele Aham. tá perguntando se não é tarde, porque ele tá apaixonado e tal, se ele vai. E eu lembro que em algumas entrevistas tu até citou o Gustavo Tsuboi, né? Que também não começou tão Sim, sim, cedo, né? é. Não, então, cara, acho que não tem idade para você alcançar o sucesso, sabe? É lógico, tem um limite para você alcançar o alto rendimento, mas para você se tornar um bom jogador aqui no Brasil, né, para você representar a sua cidade, representar, né, o seu clube, a sua cidade, sabe? Não tem idade. Com 16 anos, com certeza ele tem chance para isso, né? E ele, pelo que ele passa aqui, ele se apaixonou pelo esporte. É o primeiro caminho, é o primeiro passo, É. né? Ele se apaixonar, né? Gostar do que está fazendo e lutar para que ele possa alcançar o melhor nível possível, sabe? Então eu tenho certeza que ele vai conseguir sim. Só de ele já estar apaixonado pelo esporte é o primeiro grande passo para se tornar um grande esportista. Hugo, eu me lembro que numa entrevista que tu desse para o Juca Kfouri, um pouco antes de ir para Pequim, tu Uhum, falou que quando voltasse de Pequim, tu pensavas em começar a dar clínicas, uhum, palestras e tal, né? E engraçado que depois que tu voltasse de Pequim foi quando tu estivesse aqui em Pouso Redondo. sim, uhum, E aí a gente conversava e na época tu disse, ó, eu estou pensando em começar a fazer palestras, eu estou conversando muito com o Gustavo Borges, trocando uma ideia com ele e tal, né? Até há pouco uhum, tempo daí, né, lá perto, assim, eu até uhum. assisti uma palestra com ele. Como é que tá isso hoje, assim? Tu continua fazendo palestras, as clínicas? Eu vi que tu vais participar do Dia do Desafio no Sesc do Rio de Janeiro e tal. Sim, sim. Uhum. Tu Eu, tem na medida esses do eventos, né? possível, eu participo de muitos eventos, principalmente clínicas, clínicas palestras, né? Palestras em algumas empresas eu participo já também, né? Porque eu acho que é outro caminho que eu posso ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas, o sucesso delas. Como eu falei, o que eu passei como mesa tenista são caminhos, são métodos que eu usei que podem ser usados em outras áreas, né? Principalmente aqui na parte da cabeça, né? Não só na parte física, porque como eu falei, né, Vinícius, quando a gente chega numa competição de alto nível, como o Mundial, Pan-Americanos, Olimpíadas, aquele que tiver a cabeça melhor, que tiver a melhor concentração, a chance de ganhar vai aumentar. Não é só você estar bem preparado fisicamente, tecnicamente, não. Aqui na cabeça. Se não estiver bem na cabeça ali, realmente você pode ter muitas dificuldades. Se tiver alguém aqui que nos assistindo que tenha uma empresa ou que tenha um negócio, principalmente agora, né, nessa saída da quarentena, que a gente, se Deus Uhum. quiser, logo a gente vai sair disso. Se quiser entrar em contato contigo, qual que é o principal tema, assim? O que que tu podes agregar, assim, principalmente? Lógico, principalmente na parte da motivação, né? Na parte da liderança também, porque hoje, como técnico da seleção,
tem que ser líder de uma equipe, né? Mas você ser líder, você ser firme, né? Você ajudar as meninas para que elas possam alcançar o sucesso delas, né? Você sabe, aqui no Brasil, infelizmente, por exemplo, nós não temos um centro de treinamento. Eu não posso treiná-las todos os dias, mas eu tenho que entender a cabeça delas, eu tenho que passar confiança para elas, né? E principalmente motivação, né? A parte técnica, tática, lógico, eu que já fui atleta, participei das principais competições, eu sei que posso ajudar muito, né? Mas agora eu tenho que fazer com que elas entendam o que eu quero passar para elas, né? E essa é a parte mais difícil quando você é líder, né? E a Sim. motivação, com certeza, como eu falei, passando por vários obstáculos, né? Então eu tenho na cabeça, eu passo para eles o que eu passei. É diferente de você encontrar pessoas que sabem que aquela pessoa passou por isso, por aquilo, então ele conseguiu aquilo, né? Agora eu não, eu passei por isso, passei por aquilo, né? E eu conquistei esses resultados, né? Então, Acho que a acho tua que são caminhos que eu trajetória posso fala ajudar. por si, né? Sim, a trajetória. É você passar ali, Inspira. vivenciar mesmo, o principal, a parte mais importante. Para finalizar, antes das considerações finais, eu queria contar duas historinhas só de quando tu esteve aqui em Pouso Redondo, É, porque eu acho que é legal o pessoal saber e eu acho que também talvez tu vai relembrar isso, que eu acho que talvez é, tenha esquecido. A primeira foi que eu até quero te agradecer agora, que ainda bem que agora existe a internet, posso fazer isso para mais pessoas, porque a gente estava começando o tênis de mesa aqui e eu não vim do tênis de mesa, né? Eu nunca fui aham, atleta do tênis de mesa. E sim, que você falou. a gente queria trazer uma referência para inspirar as crianças a começarem a praticar esse esporte aqui na cidade, que é uma cidade Aham, que tem 17 mil habitantes, né, no interior de Santa Catarina. E eu lembro que eu liguei para a CBTM, não me identifiquei, e é, dei um migué lá que eu queria falar contigo, se tu estava com o mesmo número de telefone, e acabaram me passando o teu número. é, Aí eu te liguei e tu falou, ó, me manda um e-mail, me explica melhor o que que tu quer e tal. Aí eu mandei um e-mail e disse, ó, queria que tu participasse de um evento, a gente vai fazer um festival aqui, tal, 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 tal. E daí tu me respondeu também formalmente, disse, ó, eu tenho isso aqui que eu preciso e tal, e tem um valor aqui que eu cobro geralmente, papapá. Ok. Fui correr atrás. é, Não consegui quase nada. Já é, estava bem desanimado, assim, e eu não tinha avisado as crianças, porque eu queria provocar uma surpresa. Aí eu mandei e-mail para ti, ó, não vai dar, não consegui arrecadar nem perto e tal. Aí tu falou para mim assim, ó, eu me sensibilizei, né, eu tinha te contado a história do projeto e tal, me sensibilizei, vê o que que dá aí que eu vou de qualquer jeito. é, E aquilo ali me marcou muito, porque hoje a gente tem um projeto há 13 anos, né, naquela época eu é, estava sim, começando, aham, e realmente tu viesse, né? E pra gente, claro, que é muito mais marcante, né? Porque tu participa de vários eventos e pra gente o Goiânia é um só, né? Então uhum, aquela época, aquele período marcou muito a gente, sabe? beleza. Não, sabe, Vinícius, a gente, lógico, eu sou profissional, né? Eu muitas vezes para ver eventos, para clínica, palestra, seja, a gente como profissional a gente tem que cobrar o cachê, o valor, o cachê. Mas eu entendo muito também cada situação, sabe? Eu tenho que ver também a dificuldade, né? E o principal para mim é poder participar, principalmente quando eu fui aí para Pouso Redondo, porque eu sabia que você tinha um projeto, você queria alguém para ajudar e, sabe, isso era a minha missão eu sabia que era a minha missão naquela época, e de qualquer maneira, né? E eu não estou falando aqui só para me mostrar de bonzinho, eu faço isso em muitos outros eventos até hoje também, né? Então, Eu lógico, a vejo. gente tem um valor, tem o mínimo, tem o máximo, não sei o que lá, mas, sabe, a gente muitas vezes tem que pensar também, principalmente na ajuda que a gente vai fazer e vai dar nesses eventos. E aquela época até a gente conseguiu angariar um valor e Aham, tal, né? E aí a segunda parte que eu queria contar da história, que aí já é mais é, engraçada e trágica, é que na volta tinha um motorista que deveria te levar, só que o teu voo de vinda era no aeroporto de Navegantes e o da é, volta era em Florianópolis. é, E aí o motorista, eu lembro que eu estava ainda trabalhando no festival na época, e eu recebi uma ligação tua e tu falou, ó, o motorista me deixou aqui em Navegantes. Aí eu é, falei, ué, mas o teu voo não é em Florianópolis? Daí tu falou, ele me deixou aqui, o aeroporto está fechado. Aí eu pensei, nossa, o cara tá carregando um atleta que jogou é, 5 Olimpíadas até então, né? Deixou é, ali no aeroporto e tal. Aí eu lembro que tu conseguiu pegar um táxi,
foi para o aeroporto em Florianópolis e eu estava muito nervoso, porque na época, não sei também se eu posso falar, mas se vou falar, na época tu tinha o patrocínio do Habib's É, e acho que no outro dia tu tinha uma reunião com o Habib's, então tu tinha que ir embora, não podia perder o voo. E aham. aí eu lembro que quando eu estava em casa eu recebi uma mensagem tua assim, deu tempo. Foi um alívio É mesmo? para Cara, eu não mim. lembro disso. Aham. E aí eu Cara, lembro agora que você falando, acho que é verdade, é. daí tu falou assim, ó, nossa, o aeroporto tá todo fechado. Eu falei, mas tem táxi aí? Tem. Então, assim, ó, pega aí que depois a gente dá um jeito e tal. E aí eu É. fiquei torcendo para dar tempo de pegar o voo em Florianópolis. Então foi muito marcante para toda aquela situação. Cara, não lembro. Não, mas agora que você falou é verdade, aconteceu. Eu não lembrava que tinha acontecido com você, então. Eu lembro que é verdade, eu fui no aeroporto ali, o cara me deixou lá e eu fiquei ali, né? Sem saber o que fazer, eu liguei pra você e deu certo de eu pegar o avião, então, é verdade. Deu certo. Pô, Hugo, muito obrigado, cara. Muito obrigado por aceitar o meu Ah, convite. que Muito isso, cara. obrigado por ter vindo aquela vez, proporcionado pra gente tudo que tu proporcionou. Tem criança, tem adultos que me param, que na época eram crianças até hoje, que bateram bola Uhum. contigo e tudo. E obrigado também pelo que tu fizesse pelo tênis de mesa no Brasil, pelo esporte do Brasil É. também. Sou muito grato por ti e também sou muito teu fã, além de a gente bater um papo às vezes quando a gente se encontra, assim, sou muito teu fã. Não, cara, eu que agradeço, ô Vinícius. Sempre quando precisar só me escrever aí, sabe? Eu fico muito feliz, sabe, nas minhas lives aqui hoje, por exemplo, vários amigos entrando também, sabe? Isso é muito legal, né? Porque eles sabem que eu estou fazendo um trabalho que é de ajudar as pessoas, né? E você é um cara que merece muito isso, né? Pelo trabalho que você faz. Eu fico muito contente quando você vem para os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, e a sua garotada consegue bons resultados, sabe? Eu acho que e você você falou para mim, né? Ó, Hugo, isso aqui começou lá atrás, naquele ano lá. Ó, onde a gente está agora, sabe? O dia que você me falou isso, fiquei muito feliz, cara. E eu espero continuar ajudando da melhor maneira possível. Né? Lembra? Até mandei uma mensagem para você no particular para, ó, fala para essa garotada entrar em peso aí, hein? Sim, Acho que porque são algumas frases que se eles pegam e colocam no dia a dia deles, podem fazer com que eles melhorem cada vez mais, sabe? sim. Né? E um pouco a mais que melhora, são bons resultados melhores resultados que eles vão ter lá na frente. E se a gente transformar uma pessoa, já tá bom, né, Hugo? Né, com certeza. Né? E isso que eu falo sempre, Vinícius. Pessoas como você merecem essa ajuda minha, sabe? E, assim, é de coração, né? Por isso que eu falo, quando você precisar, a gente pode programar um dia para eu ir novamente aí, para treinar com a molecada, né? Porque agora é legal, cara. Eu gosto muito disso, né? Agora não dá porque essa viagem agora é impossível, né? Mas daqui a um tempo vai voltar tudo ao normal. Espero que todo mundo esteja aí, todos estejam se cuidando, né? Principalmente para que quando a gente voltar, né, voltar mais forte, porque isso vai ser duro. Vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter Claro. muita, né? Vai ter que suportar que a bola não vai estar entrando, é normal, cara. Vai estar cansando mais, é normal, porque vocês vão estar fora de ritmo, fora, né, sem o preparo ideal. Então tem que ter muita paciência para poder novamente dar passo a passo para voltar ao seu estado normal e depois pensar em lá na frente conseguir melhorar mais ainda. É exatamente isso. Pô, Hugo, muito obrigado, cara. De novo, obrigado para todo mundo que assistiu, Sim. pelo prestígio, pela audiência. E parabéns também, né? Palmeiras já está mais de Sim. 60 dias invicto, acho, né? Não perdeu Você nenhuma. sempre vem, você fala tanto, mas você chega aqui, você sempre quer ir lá no Allianz Parque, né? Porque lá é bonito, né? Então não adianta você falar, cara. É Um dia vai verdade. dar certo da gente ir junto lá, que não deu até hoje, né? Mas um dia, quando estiver aqui, a gente vai junto lá e você vai ver só. Pô, vai ser uma honra. Vai ser uma Não, honra. vamos sim, cara. Hugo, brigadão, cara. Não, obrigado eu, cara. Tamo Sucesso aí pra junto. você, pra todos os seus alunos aí e pra todos que acompanharam. Como eu falei, grandes amigos vieram aqui, então é que vai passando aqui, não dá pra falar muito, mas sabe, o Kendi Yamai, o Fábio Shirai, sabe? Pô, muito legal, cara. Isso aí. Obrigado mesmo, Vinícius. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Hugo. Valeu. Abração, abração, valeu.